Boa tarde, meus queridos. E aí, tudo bem com vocês? Como estamos? Espero que tenha passado um ótimo fim de semana. Vamos dar continuidade, não é verdade? Então, olha só. Para a aula de hoje, eu vou mandar a correção para vocês do teste que vocês fizeram na sexta-feira, ok? E aí, a gente novamente dá uma mudada de assunto para dar uma aliviada, não é verdade? E vamos falar hoje um pouquinho de geometria. Vamos nessa? Então vem comigo. Antes de explicar, o material que eu vou divulgar para vocês hoje é muito importante. Tem muita informação lá, muita coisa que vai ajudar vocês a entender esse monte de nome que está aqui. Eu uso essa aula aqui para tentar explicar alguns conceitos que pode ficar um pouquinho mais difícil quando a gente lê sem nenhuma explicação. Combinado? Mas não deixe de dar uma lida lá que vai ser extremamente importante. Então, olha só. Temos dois assuntos. Primeiro a gente vai falar de isometria e depois a gente fala de circunferências e círculos. Isometrias, o que a gente tem na geometria, né, são transformações que a gente faz com figuras geométricas. E são três. A gente tem a translação, a rotação e a reflexão. Ok? Vou tentar explicar de um jeito bem simples cada uma delas. Na translação, ela vai lembrar, né, de deslocamento. A gente vai simplesmente deslocar uma figura. Então, usando o pincel aqui, ó, imagina que ele está nessa posição aqui no meu quadro. Se eu simplesmente faço isso aqui com ele, eu fiz uma translação. Simples assim. Posso fazer essa translação aqui na horizontal, ou eu poderia simplesmente fazer essa translação aqui para a vertical. Correto? Lembrando que a figura não muda. Nós não estamos fazendo ampliação nem nada. Ela continua na mesma posição. Venho para cá, ou para cá, né? Tanto faz, ou para baixo, ou para cima. Combinado? Outro movimento que a gente tem, outra transformação que a gente tem, seria a rotação. Também vai lembrar ali, né, de rotacionar, de girar. E aí a gente pode ter as seguintes rotações, né? Imagine que eu vou usar até um cadarço aqui para auxiliar. Imagine que a gente tem um ponto fixo aqui, ó, e tem o meu pincel, ok? Esse ponto aqui, do meu dedo aqui, ó, tá fixo. Se eu girar ele, estão vendo? Eu estou rotacionando o pincel. Olha só. Está vendo o que está acontecendo com ele? Isso é rotação. Agora, percebam que o ponto fixo ele está aqui embaixo. Mas às vezes, esse ponto fixo pode estar na própria figura. Olha só, se a gente prender a metade do pincel aqui, ó, e eu girar, ó, olha só o que vai acontecer com ele. Ele também vai rotacionar. Entendeu? Lá no material tem bastante figura que ajuda a ilustrar melhor isso para vocês. E na reflexão vai lembrar de espelhamento, vai lembrar de espelho mesmo. Tem tudo a ver com refletir mesmo uma parte do objeto. Aqui eu já deixei uma figura pronta, imagine a letra A. E bem no meio dela a gente traça uma reta, né? A gente vai chamar de eixo de simetria. Esse eixo de simetria é como se fosse um espelho que eu colocasse aqui, ó. Se eu colocasse um espelho bem aqui, deixa eu pegar aqui, e vocês olhassem aqui no espelho, vocês iam ver a figura, né, a letra A completa. Vale a pena fazer uma brincadeirinha se vocês tiverem oportunidade. E aí eu completei, né? O que está nessa cor mais escura, aqui de roxo, é justamente a reflexão dessa parte de cá. O interessante é que se eu tirasse o espelho, vamos chamar assim, ó, eu teria essa figura aqui, ó. Olha só. Coloquei o espelho aqui, ele completa ela. Inclusive tem exercício na lista que pede para a gente fazer isso. A gente imaginar como que seria essa parte completa. É como se eu pegasse uma folha e abrisse ela aqui, ó. Com o mesmo desenho aqui, eu abrisse ela para cá. Ok? E aí, a gente coloca a reflexão da figura aqui novamente.
ok? Existe uma reflexão também, que é chamada de reflexão central. Ao invés da gente ter uma reta como simetria, ela vai ter apenas um ponto, tá bom? Lá no material eu coloquei algumas informações, mas por agora, o que a gente mais vê é justamente a isometria por reflexão. Ou reflexão não, a isometria por eixo, né? Por reta de simetria. Combinado? Então, ó, translação eu vou deslocar, rotação eu vou girar e reflexão eu vou refletir. Lembrar de espelho. Combinado? E agora a gente fala um pouquinho de círculo e circunferência. Começo com a diferença entre elas. Olha só. A circunferência, eu estou preocupado apenas com a linha, né? Matematicamente falando, a gente diz que circunferência são o conjunto de todos os pontos que têm a mesma distância desse centro. Professor, muito estranho. Uma dica, né? Um segredinho aqui, ó. Imaginem um centro. Vou marcar ele aqui, ó. Ok, vamos lá. Ó, fixei aqui no centro. Todas as linhas, ó, todos os pontos que eu fizer com a mesma distância, estão vendo? Essa linha é o que a gente chama de circunferência. Combinado? E quando eu pinto a região, né, quando eu quero a região toda, quando eu pinto não, né? A região toda que está aqui dentro, incluindo a linha, nós temos o círculo. Então, o correto, quando a gente começar a resolver exercícios, é a gente falar área do círculo e comprimento da circunferência. Circunferência é apenas o contorno. E o círculo é toda a região lá dentro, incluindo o contorno. Combinado? Elementos, né? O que tem nessa circunferência que a gente precisa saber os nomes? Primeira coisa é o centro. Vocês viram que para eu fazer aquela construção eu precisei de um ponto fixo. Esse ponto fixo é o meu centro, ok? Está aqui na minha figura. E aí a gente tem uma série de outros elementos. Vocês viram que o tamanho da escolha aqui, ó, se eu escolhesse um tamanho bem pequenininho, a minha circunferência seria pequenininha. Se eu escolhesse ele bem grandão, a minha circunferência aumenta. Escolher o quê? O tamanho do raio. Então, essa linha que sai do centro e vai até a circunferência, a gente chama de raio. Lembra da bicicleta? A bicicleta não tem o raio, portanto, não é à toa que existe aquele nome. Certo? Agora, se a gente pegar qualquer ponto agora, estou pegando esse ponto que eu chamei de C e esse ponto D, e liguei. Percebam que ele não tem nenhuma ligação com o centro. O raio sai do centro, vai para a extremidade. Esse segmento aqui, essa linha, não tem nada a ver com o centro. Esse segmento a gente chama de corda. Ok? Coloquei aqui, ó. CD, o segmento CD é uma corda. E essa região verde aqui, essa tampinha aqui, ó, é chamada de segmento circular. Estão acompanhando comigo? Já falei de raio, falei de centro, falei de corda e falei de segmento circular. Agora, falando de novo de corda, se essa corda minha, ó, tá vendo? Ela está saindo de A e chegando até B. Se essa corda minha passar pelo centro, concorda que a maior corda que eu vou conseguir é a maior medida que eu vou conseguir? Porque se eu continuar aqui, ela vai diminuindo. Essa corda, quando passa pelo centro, ela é chamada de diâmetro. Às vezes a gente escuta falar qual que é o tamanho da circunferência. Aí a gente associa o diâmetro. Mas, matematicamente, diâmetro é uma corda que passa pelo centro. E aí, dá para a gente perceber, ó, sai do centro, vem para a extremidade, é um raio, não é?
sai do centro, vem para a extremidade, é outro raio. Então, o diâmetro tem o dobro da medida do raio. Combinado? Agora, se a gente pegar um ponto e traçar... Eu estou preocupado com a linha agora, ó, que sai e chega até esse ponto B. Esse pedacinho da circunferência a gente chama de arco. Ok? Dá para lembrar de arco e flecha, não lembra? Não tem o arco, não tem essa parte aqui, ó, que a gente faz o arco lá? Então é justamente esse pedacinho que eu destaquei aqui, certo? O arco é B. Agora, se eu pegar o arco e os dois raios, tá vendo essa região que eu pintei de preto aqui? Parece uma fatia de pizza, não é? Essa fatia de pizza a gente chama de setor circular. Combinado? Viram a quantidade de nomes, né? Mas acho que está bem resumido. Vocês têm no material que eu coloquei para vocês. Pedi para vocês copiarem no caderno. Ok? E está aqui o resumo. Vamos de novo rapidinho? Centro. O raio, ele sai do centro, vai até a circunferência. Certo? Se eu tiver dois raios aqui, ó, uma corda que passa pelo centro, a gente tem o diâmetro. Se eu tenho uma corda qualquer, o que é corda? O segmento que une dois pontos quaisquer. Certo? A gente chama de corda. Essa tampinha aqui, ó, que eu pintei de verde, essa região, é chamada de segmento circular. Se eu quiser só o pedaço da linha aqui da circunferência, a gente chama de arco. E se eu pegar a fatia de pizza, a gente chama de setor circular. Acho que deu, né? Tarefinha vai cobrar muito disso. Quero que ela seja feita muito no capricho. Toda atividade de geometria, ela exige um pouco mais de figuras. Então, desenhe as figuras. Faça bem feita essa atividade de hoje, que ela é extremamente importante. Tá bom? Pessoal, uma ótima semana para vocês. Beijo gigante. Fui!